Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 11. Os irmãos que encontraram a palavra de Deus, digam amém. Vamos à leitura. Atos capítulo 1, verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? O reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a curvarem a cabeça e nós termos mais uma palavra de oração. Pai querido, nós te adoramos, ó Deus, nesta noite, reunidos aqui na tua casa, ó Pai, clamando, ó Deus, a presença do Espírito Santo no nosso meio. Pai, que o Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações, de nos exortar, de nos orientar, ó Pai, e de nos causar, ó Deus, transformação no nosso interior. Pai, nós rogamos a tua presença no meio do teu povo. Fala conosco esta noite, ó Pai. Repreende a ação do inimigo. Ó Deus, que nós possamos sairmos daqui da tua casa, cheios de ti, ó Pai amado. Dá-nos poder vindo do alto, assim como o Senhor deu aos teus apóstolos naqueles dias, ó Pai. Enche-nos, aviva-nos, ó Pai. Nós clamamos a ti nesta noite e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos, ele é um início, né, uma continuação direta do Evangelho de Lucas. E ele começa dirigido ao mesmo destinatário, Teófilo. Nesses versos inaugurais de Lucas, Lucas estabelece uma ligação fundamental entre o ministério terreno de Jesus e o nascimento e a missão da igreja primitiva. Situado no período entre a ressurreição e a ascensão de Cristo, esse trecho ele descreve as últimas instruções de Jesus aos seus apóstolos. Reforça também a realidade da ressurreição com provas irrefutáveis e apresenta a promessa essencial do derramamento do Espírito Santo. Além disso, determina qual era a missão confiada aos discípulos e culmina com a ascensão de Jesus ao céu, acompanhada por uma promessa angelical de seu retorno. Esses versos, portanto,
servem como um prólogo, definindo o cenário, o poder e o propósito que impulsionarão os eventos relatados ao longo de todo o livro de Atos. Eu peço que os irmãos mantenham a palavra de Deus aberta, porque nós vamos ler novamente alguns versos. E o Senhor Jesus, ele era diferente dos religiosos, porque o Senhor Jesus, ele não apenas ensinava, mas ele praticava. Lucas descreve que o evangelho de Jesus não era somente um evangelho de palavras. No verso 1, ele diz a Teófilo, para quem ele escreveu a primeira carta, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele também resume o evangelho dizendo que Jesus não ensinava, mas ele fazia. Aliás, ele fazia antes de ensinar, deixando claro para nós que o evangelho, ele deve ser compartilhado não somente em palavras, mas também em ações. Lucas continua então a sua carta a Teófilo, informando que Jesus ensinava até o momento em que ele foi recebido pelo Pai. Observe aí o verso 2, que ele diz: até ao dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Da mesma forma, meus irmãos, a missão da igreja é fazer e ensinar. E fazer e ensinar até o dia que o Senhor nos chamar. Até o último dia das nossas vidas. A nossa missão como igreja é testemunhar Cristo, é pregar Cristo. Lucas deixa claro aqui que o chamado dos apóstolos não vinha de nenhum homem ou de alguma instituição, mas esse chamado era um chamado do Espírito Santo. E Paulo confirma esse chamado lá em Gálatas capítulo 1, verso 1, onde ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por parte algum, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O que Lucas está dizendo aqui é que Jesus, ele estava vivo e falava sobre o reino. E o ministério de Jesus continuou porque Jesus ressuscitou. Se não tivesse ocorrido a ressurreição, tudo aquilo que havia acontecido até então teria acabado. Se não houvesse ressurreição, tudo estava acabado. Mas a ressurreição de Cristo nos traz essa informação solene, esperançosa e alegre de que Jesus continua a sua obra. E Ele continua a sua obra até os dias de hoje. Aliás, o verso 3 informa que Jesus, depois de ter padecido, depois de ter sofrido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo aos discípulos e falando sobre as coisas do reino. Lucas afirma no seu evangelho e no livro de Atos que tanto a morte de Jesus como a ressurreição foram fatos públicos testemunhados por muitas pessoas. O Senhor Jesus padeceu, mas ele se apresentou vivo ao terceiro dia. E a morte e ressurreição do Senhor Jesus são um fato histórico irrefutável. E a própria palavra de Deus, ela nos dá pelo menos 10 aparições de Jesus narradas nos Evangelhos e em 1 Coríntios. Para título de curiosidade dos irmãos, Jesus aparece a Maria em Marcos capítulo 16, em João capítulo 20, depois ele aparece às mulheres em Mateus 28, ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, em Marcos 16, em Lucas 24, ele aparece a Pedro em Lucas capítulo 24, verso 34, ele também aparece aos 10 discípulos, posteriormente ele aparece aos discípulos e também a Tomé, ele aparece também a 7 discípulos no Mar da Galileia, em João capítulo 1, e aparece aos 11 discípulos
na montanha da Galileia, em Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16. Ele também aparece a Tiago, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7, e a Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 8. Portanto, a ressurreição de Cristo aconteceu com provas que são incontestáveis. Se Cristo fosse apenas uma visão, se as pessoas apenas tivessem visto Cristo, eles poderiam pensar que aquilo era uma ilusão. Se as pessoas apenas tivessem ouvido Cristo, eles poderiam pensar que aquilo era uma alucinação. Mas acontece que aquelas pessoas, elas viram, ouviram e tocaram no Senhor Jesus Cristo. E os versos bíblicos ainda dizem mais, diz que aquelas pessoas comeram e tiveram comunhão com Jesus. Ou seja, de forma honesta, não havia como negar a ressurreição de Jesus. Isso era incontestável. Porém, a prova mais nítida e incontestável da ressurreição de Cristo é que os discípulos antes eram retratados no Evangelho como homens medrosos, covardes. Mas esses homens covardes, eles foram transformados em homens corajosos, em corajosos pregadores do Evangelho, que mesmo diante da ameaça de autoridades, eles diziam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Meus irmãos, se Cristo não houvesse ressuscitado, aqueles homens, eles não dariam a própria vida, como assim eles o fizeram. Às vezes, uma pessoa pode dar a sua vida sendo enganado, mas várias pessoas, ao longo da história, nunca dariam a sua vida por uma mentira. Então, esse fato ele era incontestável. O verso 3 também nos diz que Jesus, durante 40 dias, esteve ensinando aos discípulos coisas relacionadas sobre o reino de Deus. E esse aspecto ele é crucial, pois ele mostra que as instruções de Jesus não eram apenas sugestões, mas eram mandamentos carregados de autoridade e poder do Espírito Santo. Essas instruções, elas foram fundamentais para a expansão da igreja, estabelecendo assim toda a base do livro de Atos. Esses versos, eles não apenas confirmam a missão dada por Jesus, mas elas instruem os discípulos acerca da expansão do reino de Deus. Aliás, a expansão do reino de Deus foi o tema central na vida de Jesus. O Senhor Jesus, ele falou muitas vezes sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Jesus iniciou e terminou o seu ministério falando sobre o reino de Deus. Lá no início, João Batista, aquele que preparou o caminho no deserto, exclamou: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esta era uma mensagem urgente e ainda continua sendo uma mensagem urgente nos dias de hoje. Ontem, durante a manhã, eu acidentalmente liguei a televisão em um daqueles canais que eu não assisto, mas por curiosidade eu me detive um minuto lá, porque eu vi uma repórter entrevistando um grupo de jovens que estavam em uma fila para que assistissem o show da Lady Gaga. Mas o que me chamou a atenção foi o que o jovem disse. E aquele jovem, ele falou para a repórter que ele estava naquele local e que eles, aquele grupo que estava com ele, eles entregariam a alma deles para aquela cantora e que eles queriam descer para o inferno de tobogã. Por isso a mensagem do Evangelho, ela é tão importante e primordial nos dias de hoje. A Igreja de Cristo, meus irmãos, precisa gastar os seus esforços com uma finalidade bem definida, que é ganhar almas, que é ganhar pessoas para o reino de Deus.
Porque aonde quer que o pecado reine nos dias de hoje, Deus mostra ao homem pecador que ele pode ser liberto por meio do Evangelho. Essa foi a mensagem pela qual o Senhor Jesus se deixou ser pendurado no madeiro, para que todo que nele cresce fosse salvo. E a igreja é chamada para levar essas boas novas a todas as pessoas, para que elas tenham oportunidade de se arrepender, para que elas tenham oportunidade de nascer de novo, de serem salvos por meio do poder de Deus, manifesto na pregação do Evangelho. Portanto, a igreja deve ser imitadora de Cristo, e é dessa forma que o reino de Deus é revelado aos homens. Ou seja, o reino de Deus é evidenciado sempre que a vontade de Deus é feita, e a sua natureza, amor, justiça e paz, se manifesta na vida das pessoas. O reino de Deus, ou o reino dos céus, tem pelo menos 3 características fundamentais. Em primeiro lugar, a característica inicial é que esse reino ele é espiritual. Isso indica que a natureza essencial do reino de Deus, ela não é política, ela não é terrena, geográfica e nem material. E que o domínio principal é no âmbito espiritual e moral. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Ele também ensinou que o reino de Deus está dentro de nós. Isso está lá em Lucas capítulo 17, verso 21. E aqui ele aponta para uma realidade interior no coração e na mente das pessoas. Portanto, trata-se da soberania de Deus sendo reconhecida na vida das pessoas, dos indivíduos. Isso envolve uma transformação interior, relacionando com Deus a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, e não a conquista de territórios ou de poder político. E a entrada nesse reino também se dá pela fé e pelo novo nascimento espiritual. A segunda característica do reino de Deus é que esse reino ele é universal. A cidadania do reino de Deus não está restrita a uma única nação, ou etnia, ou cultura, ou classe social. Ela é universal, é aberta a todas as pessoas de todos os lugares. O apóstolo Paulo reforça essa ideia ao afirmar que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E a terceira característica é que o reino, ele é gradual quanto à sua expansão. Isso quer dizer que o reino de Deus, ele se expande na medida que o evangelho é pregado. E esse é um processo contínuo que avança na história da humanidade até atingir o seu clímax futuro, com a volta do Senhor Jesus. Então essa é uma missão importantíssima para nós. Nós devemos proclamar o Evangelho. Ainda no verso 4, Lucas afirma que Jesus, ao comer com os discípulos, determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém. E naquela época, participar de uma refeição com alguém indicava comunhão. E Jesus, ele compartilhava esses momentos íntimos com uma refeição, reforçando a realidade da sua ressurreição física e o seu relacionamento com os discípulos. Jesus queria que os discípulos entendessem que o reino de Deus é um reino de comunhão. Por isso que os irmãos da igreja já sabem porque nós comemos tanto, né? Por isso que os homens se reúnem, as mulheres se reúnem, nós lanchamos juntos, porque nós queremos ter comunhão com as pessoas que serão habitantes do reino de Deus. E Jesus fazia isso com os seus discípulos. E nesta comunhão, Jesus ele dá uma ordem clara para os seus discípulos. E a ordem é que estes homens não deviam se afastar de Jerusalém. É interessante nós observarmos que seria justamente no lugar onde Cristo foi humilhado,
que ele também seria exaltado. E ali aconteceria a vitória da igreja, a descida do Espírito Santo. E Jesus diz isso, que aqueles homens deveriam ficar ali, porque aqueles homens deveriam obedecer o Senhor, até que viesse poder do alto. E aqueles homens não deveriam agir por conta própria, ou se dispersar. Eles precisavam esperar por algo especial que o Pai havia prometido. E Jesus os lembra que iria cumprir a promessa do Pai e eles receberiam o dom do Espírito Santo. Jesus explica isso logo em seguida, no verso 5, quando ele diz, porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E eles iriam ser batizados com o Espírito da verdade, que iria ser um ajudante e permaneceria com eles. E iria guiar os discípulos em toda a verdade, trazer à memória todas as coisas que Jesus ensinou, dar testemunho de Cristo e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No entanto, aqueles homens esperavam a promessa de restauração do reino de Israel. Observe o verso 6. Eles dizem, Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Enquanto aqueles discípulos estavam preocupados em estabelecer um reino político em Israel, Jesus responde a eles, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. A resposta que Jesus deu aos discípulos também serve para a igreja atual. Meus irmãos, existem muitas pessoas que andam temerosas quanto ao futuro, andam inquietas, ansiosas. Aconteceu um fato com alguns familiares nossos que moram em Portugal. Os irmãos devem saber que na semana passada houve um apagão na maior parte da Europa, né? Isso saiu em todos os noticiários, houve um desespero, um caos. Mas é interessante notar que nessas emergências, onde as pessoas se desesperam e vão ao supermercado, a primeira coisa que acaba é o papel higiênico. Eu não sei porquê. Mas as pessoas entraram no supermercado e começaram a limpar tudo, pegar tudo que tinha na prateleira. Para no final da tarde a energia voltar e eles descobrirem que não havia acontecido nenhum ataque cibernético da Rússia e que o mundo também não estava acabando. Nós podemos até entender o desespero das pessoas, mas nós não podemos entender o desespero dos crentes. As pessoas do mundo, elas podem sair desesperadas, mas os crentes, a igreja deve confiar no Senhor. Nós não precisamos correr em desespero para nenhum mercado. Nós não precisamos ficar angustiados, procurando saber quando é que acontecerão as profecias, quando Jesus irá retornar. Meus irmãos, nós devemos apenas ter a certeza de que o Senhor é o nosso Salvador e de que todas as coisas estão debaixo do controle das suas mãos e que um dia Ele virá nos buscar. Essa é a nossa segurança. Essa pergunta dos discípulos, ela revela que mesmo após a ressurreição, eles ainda não haviam compreendido a natureza do reino de Deus. Eles entendiam que o reino se limitava a um governo físico, terreno, um reino político. Seria Israel governando a terra. Mas aqueles homens, em alguns dias, eles iriam descobrir que o reino de Deus é espiritual. E que o trono do Senhor está estabelecido no coração do homem e não nos palácios dos reis. Meus irmãos, o reino de Deus não é implementado, não é implantado pela força
nem pelo poder, nem pela força das armas, mas pela ação transformadora do Espírito Santo. E aqueles homens iriam descobrir que antes da inauguração do reino milenar, todo mundo deveria ter ouvido o testemunho apostólico acerca do Evangelho. O Senhor Jesus disse que todo mundo deve ouvir a mensagem do Evangelho. Por isso, aqueles homens deveriam receber poder para pregar a palavra em todo mundo. Porque o reino não seria um reino local, mas um reino universal. E as promessas não se cumpririam em um Israel físico, mas se cumpririam no Israel espiritual, que é a igreja do Senhor. Por isso, a evangelização seria necessária. E para cumprir essa missão, no verso 8, há o anúncio da capacitação do Espírito Santo para a evangelização. Observe o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nesse verso, Jesus promete aos seus discípulos o recebimento do Espírito Santo e o poder que ele concede. Meus irmãos, e essa promessa não era apenas para os discípulos naquele tempo. Essa promessa é uma promessa para todos os crentes ao longo da história. E essa promessa é uma promessa para nós, povo de Deus, reunidos aqui na casa do Senhor. O Espírito Santo, que é o nosso Consolador, nosso guia e a nossa fonte de poder para viver uma vida cristã autêntica. E como crentes, nós não podemos negligenciar a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. É o Espírito Santo que nos capacita a testemunhar de Cristo. E a frase dita por Jesus, mas recebereis poder, é central em Atos, capítulo 1, verso 8. E a palavra grega para poder usada aqui é dinamis, ou dunamis, que vem da mesma raiz aonde nós encontramos a palavra dinamite. E assim como a dinamite tem a capacidade de alterar a paisagem física, o poder do Espírito Santo tem a capacidade de alterar e impactar as vidas. E esse poder, ele não é uma habilidade comum, mas é poder de Deus, conferido pelo Espírito Santo, para realizar a obra do Evangelho. Portanto, Jesus diz aos discípulos, que eram a igreja recém-formada, que eles receberiam poder para a tarefa de proclamar o Evangelho. É impossível para a igreja realizar essa comissão com recursos naturais. Nós não temos condição de pregar o Evangelho, nós não temos condição de testemunhar ou de fazer discípulos sem poder. Esse poder, ele não é uma habilidade individual nossa, e também não é fruto da nossa experiência, nem resultado do nosso conhecimento. Esse poder é sobrenatural. Esse poder é uma capacitação divina, dinâmica, eficaz, transformadora, que deu aos primeiros discípulos e dá à igreja hoje a habilidade sobrenatural de cumprir a missão de sermos testemunhas de Cristo em todo o mundo. Esse poder é capaz de transformar um pecador como eu e um pecador como você em servos do Senhor. E a fonte desse poder é o Espírito Santo. O verso 8 continua, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus aqui ele estava assegurando aos seus discípulos
que eles não seriam deixados sozinhos, ou que eles seriam deixados sem recursos para essa imensa tarefa que eles estavam recebendo. Mas Jesus estava dizendo a eles que eles receberiam poder do alto. Portanto, meus irmãos, o poder da igreja não vem da terra. O poder da igreja vem do céu. O poder não vem dos homens, mas do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. É o Espírito Santo que convence do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que nos regenera e que nos batiza no corpo. É o Espírito Santo que nos sela para o dia da redenção. E é Ele quem nos transforma à imagem e semelhança de Cristo e nos santifica. Jesus, Ele instruiu os seus discípulos a serem suas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E essas palavras não foram apenas um plano estratégico para a expansão do cristianismo na época, mas foi uma comissão que ecoa através dos séculos até hoje. Nós, igreja, somos chamados a dar testemunha, a sermos testemunha de Jesus onde quer que nós estejamos. A começar dentro das nossas próprias casas, depois na comunidade, e estendendo assim aos lugares mais distantes da terra. Meus irmãos, este é um chamado para todos nós. É um chamado para todos nós que pertencemos ao corpo de Cristo. É um chamado para todos que seguem a Jesus Cristo. Portanto, todos podemos e temos que participar de alguma forma desse chamado, dessa comissão. Agora, é verdade que, às vezes, você ouvindo isso, você pode pensar, mas nem todos são chamados para pregar o Evangelho no sentido formal ou público, como um pastor ou como um evangelista. Mas no corpo de Cristo, na igreja, cada membro tem uma função diferente dada por Deus. E todas as funções são importantes para o funcionamento saudável e para o cumprimento da missão do corpo como um todo. Eu pergunto para os irmãos nessa noite, o que você está fazendo com os dons que o Senhor te deu? Você pode estar pensando que você não tem dom nenhum? Mas a Bíblia nos ensina muito diferente disso. A Bíblia nos ensina que Deus concede diferentes dons espirituais aos crentes. Alguns têm dons de ensino, de serviço, de contribuição, dom de liderança, de misericórdia, de evangelismo, de pastoreio. Meus irmãos, faz parte dos dons espirituais interceder pelos missionários, interceder pela igreja local, interceder pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Nós precisamos usar os nossos talentos. Faz parte dos dons espirituais. Usar os seus talentos práticos para apoiar a igreja nos seus projetos de alcance. Seja na música, na organização, na tecnologia, no cuidado. Alguns têm o dom de discipular. Alguns têm o dom de ajudar outros crentes a crescerem na fé. Alguns têm o dom de oferecer hospitalidade, de criar um ambiente acolhedor para as pessoas dentro e fora da igreja. Alguns têm o dom de encorajar, de apoiar, de fortalecer aqueles que estão na linha de frente do Evangelho, na pregação da palavra, ou de encorajar aqueles que estão fracos, que estão sofrendo. A forma como cada pessoa participa
desse ministério varia de acordo com os dons e o chamado que o Senhor Deus lhes deu. Agora, nós precisamos ter a consciência de que cada contribuição, seja ela qual for, é valiosa e necessária. Então, eu gostaria que vocês pensassem nesta noite, qual é o seu dom? E o que você está fazendo com o dom que o Senhor Deus lhe deu? Lembre-se que Jesus deu ordem aos seus discípulos, e por extensão a toda a igreja, para ir e fazer discípulos de todas as nações, e a serem suas testemunhas até os confins da terra. Isso é um mandamento, é uma ordenança. A todo crente. Lucas narra no verso 9, que assim que Jesus disse essas palavras, ele foi assunto aos céus e desapareceu em uma nuvem. Aquela subida foi uma subida pública, foi uma ascensão pública. Jesus não subiu aos céus às escondidas, ele subiu na frente de uma multidão de pessoas. E aquela ascensão visível e gloriosa era uma mensagem da obra de Deus consumada. A obra consumada de Cristo. Jesus consumou a sua obra. A sua ascensão não foi um mero acaso, foi uma ascensão organizada pelo Pai, foi obra de Deus Pai. E um dos componentes da sua exaltação, conforme Paulo declarou em Filipenses capítulo 2, onde ele diz que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. E enquanto os discípulos olhavam, tinham os olhos fitos no céu, 2 varões apareceram vestidos de branco. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Meus irmãos, a ascensão de Jesus, ela traz algumas implicações fundamentais para todos nós. Em primeiro lugar, a ascensão de Jesus testifica que realmente Jesus é o Filho de Deus e que as suas palavras são verdadeiras. Jesus prometeu que voltaria para junto do Pai, e assim como ele disse, aconteceu. Em segundo lugar, a ascensão de Jesus possibilitou a vinda do Espírito Santo para estar com os crentes. Em terceiro lugar, a ascensão de Jesus significa que agora ele está sentado à direita do Pai. E em quarto lugar, a ascensão de Jesus não é o alvo final do seu ministério. Jesus prometeu que partiria para junto do Pai, para preparar lugar para os seus discípulos, mas que ele também retornaria. E essa é uma promessa que nós temos que ter firme no nosso coração, pois Jesus, ele voltará. E o retorno, e o seu retorno será pessoal, visível, corporal, assim como foi a sua ascensão. Porque a palavra de Deus diz que assim como ele subiu, ele irá descer. E diante disso eu pergunto, e nós? O que nós faremos com a realidade da ascensão e a promessa da vinda de Cristo? Nós vamos ficar olhando para o céu como fizeram os discípulos no começo? Nós vamos ficar especulando os tempos e as épocas da vinda do Senhor Jesus? Ou nós vamos participar dessa grande comissão de levar o Evangelho da graça a todas as criaturas?
porque o Senhor nos deu poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. E esse é o chamado da igreja. Proclamar o Evangelho de salvação. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a colocarem em pé. Concluindo esta palavra, eu gostaria de fazer algumas breves aplicações, dizendo para os irmãos inicialmente que a nossa fé, ela se baseia em fatos reais e concretos, porque o nosso Salvador, ele se apresentou vivo, com provas irrefutáveis, e nós temos a certeza de que o nosso Salvador vive. Então, assim como os primeiros discípulos naquele cenáculo, nós que vivemos aqui, nós que estamos hoje aqui em Goiânia, nesta igreja, nós somos herdeiros da mesma promessa e comissionados para a mesma missão que aqueles discípulos receberam. Portanto, eu digo aos irmãos que nós precisamos reconhecer que nós não podemos viver a vida cristã ou ser uma testemunha eficaz de Cristo através das nossas próprias forças. Nós precisamos buscar poder do Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos depender do Senhor para ter coragem, para ter sabedoria, para que nós possamos amar o próximo e ter a capacidade para refletir a Cristo. Eu faço um pequeno desafio aos irmãos nessa noite. Descubram onde é a sua Jerusalém. Para quem você precisa ser uma testemunha de Cristo? Você precisa ser uma testemunha de Cristo para a sua família, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de universidade, para os seus vizinhos. Busque poder do alto, poder do Espírito Santo através da palavra, através da oração, através do jejum. Nós tivemos, há poucos dias aqui na igreja, a primeira conferência, aonde nós clamamos ao Senhor, aviva-nos, ó Senhor. E esse deve ser um clamor constante nas nossas vidas, aviva-nos, ó Senhor. Com isso eu convido os irmãos, seja intencional em ser uma testemunha de Jesus para as pessoas. Pai querido, nós, nesta noite, ó Deus, oramos ao Senhor, clamando, ó Pai, a Tua presença nas nossas vidas. Pai amado, se nós temos pecado contra o Senhor, porque não temos proclamado o Evangelho, se nós temos, ó Pai amado, enterrado os nossos talentos, perdoa-nos. Se de alguma forma nós tenhamos sido displicentes ou medrosos em proclamar o Evangelho, perdoa-nos. Mas nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos poder vindo do alto, dá-nos poder do Espírito Santo para proclamar o Evangelho da salvação, para sermos testemunhas de Cristo, não só dentro da Romanos 12, mas na nossa casa, no nosso trabalho, por onde nós andarmos. Ó Pai, enche-nos de poder para louvor do Teu nome e perdoa se nós não temos feito aquilo que o Senhor nos ordenou. Ajuda-nos, ó Pai. Assim nós oramos nesta noite. Dá-nos tranquilidade, ó Pai, para enfrentarmos também os desafios que estão na rua,
Dá-nos, ó Pai, uma visão espiritual das coisas que parecem naturais. Ajuda-nos a sermos cheios do Espírito Santo para proclamarmos o Evangelho. Assim, ó Deus, nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos,